Fala, observadores! Quem sabe o mal que se esconde no coração dos humanos? O Sombra sabe. Essa frase geralmente começava o programa radialístico Detective Stories Hour, desenvolvido por Dave Christmas e Bill Sweets da Street Smith. O Sombra, na época, era somente um personagem que apresentava o programa para a rádio CBS. O sucesso do apresentador misterioso levou o gerente de distribuição dos pulps, que eram adaptadas às histórias da rádio, Henry William Houston, a pedir ao Walter B. Gibson que transformasse o Sombra em um personagem real. E com isso, Gibson criou todo o arquétipo do personagem, ou seja, como o Sombra apareceria. Então, nas histórias publicadas na The Shadow Magazine, número 1, de abril de 1931, fomos apresentados a um homem usando um terno preto, com um chapéu fedora de aba larga, casaco com interior vermelho, uma encharpe vermelha, um grande anel que ele usava para hipnotizar seus inimigos e 2 pistolas calibre 45. Com o passar dos tempos, novas características do Sombra iam surgindo. Dependendo da mídia que o apresentava, ele podia ser Lamont Cranston ou Kent Allard. Na rádio, quando o Sombra chegou às histórias próprias, ele tinha como ajudantes a bela Margot Lane, que era interesse romântico do vigilante, e o motorista de táxi, Shreve. Mas, nos pulps, além desses dois, o Sombra contava com uma gama de pessoas que o ajudavam. Foram 325 edições de The Shadow Magazine, onde o personagem enfrentou os mais variados inimigos. Nos pulps, o Sombra foi o pioneiro, pois apenas de suas histórias não existiam nada semelhante, somente contando histórias comuns de detetives. Em 1940, a Street Smith decidiu lançar o Sombra em tiras de quadrinho, com roteiros baseados nas histórias de Walter Gibson, tendo a arte de Vernon Green, mas não durou muito. Só que, em março de 1940, a empresa também lançou a The Shadow Comics, com desenhos de Ed Cartier inicialmente. A publicação durou 101 publicações, finalizando em 1949. Então, o editor da DC Comics, Carmine Infantino, convidou o escritor Dennis O'Neil para escrever as histórias do personagem em uma publicação própria que foi lançada em julho de 1973, com data de capa de novembro de 1973. Mike Kaluta foi o primeiro desenhista a trabalhar com o personagem, mas a publicação somente durou 12 edições, parecendo uma minissérie que finalizou em setembro de 1975. Em 1987, a DC voltou com o personagem pelas mãos do genial Howard Chaykin. Diferente das histórias anteriores do personagem, que eram fechadas por cada publicação, a história de Chaykin era uma minissérie de 4 partes. Uma coisa constante nas histórias do Sombra é que ela sempre ocorre nas décadas de 1930 e 1940. E Dennis O'Neil chegou a falar sobre isso quando assumiu a publicação que ele escreveu. O'Neil diz que o Sombra funcionava melhor como uma força da natureza, que, como ele foi concebido em 1931, precisava seguir o que o Walter Gibson criou, pois o Sombra matava porque sabia, com certeza absoluta, que seus inimigos mereciam a morte. Então, era necessário aceitar, sem questionar. Bem, seguindo, Chaykin preferiu dar uma atualizada no personagem, levando aos anos de 1980. Percebe-se pelo estilo de roupas e veículos da época. O lance é mostrar que não importa a época, o mal é o mal, e o Sombra surgirá para enfrentá-los. No contexto, 35 anos se passaram e os aliados do Sombra estão sendo caçados por Lamont Cranston, o verdadeiro, que assumiu o nome de Preston Mayrock. Descobrimos que ele conheceu o Sombra, ou melhor, Kent Allard, e o contrata para pilotar um avião, onde ele pretende traficar heroína escondida em defuntos, mas o avião cai em Shambhala e eles são resgatados. Shambhala é uma cidade escondida e tecnologicamente avançada, criada por Kublai Khan e Marco Polo, que os seus cidadãos terminam salvando a vida de Allard, mas também
do traiçoeiro Lamont Cranston, que aparentemente perde a vida na tentativa de sair de Shambhala. O lance é que ele sobrevive e se torna meio rock, criando um plano para que o Sombra o leve de volta a Shambhala. Bem, a história parece ser o princípio de uma nova forma da DC Comics continuar publicando Sombra, e, com a apresentação de Shambhala, é mostrado que Inko, nome que os filhos shambalanos de Lamont Cranston ou Ketelar chamam, foi modificado geneticamente, tendo o corpo fortalecido e a pele sendo resistente a tiros de balas. O anel não é tão mencionado como um artefato usado pelo Sombra, como nas histórias antigas, mas quando Lamont Cranston deixa de ser o Sombra, seus olhos ficam normais, não estão escurecidos. Bem, em 1987 a DC Comics lançou uma série em quadrinhos, que era a continuação direta da minissérie de Taken, mas com argumentos de Andrew Helfer e arte de Bill Sienkiewicz, inicialmente, lógico. A série começou com o Sombra enfrentando 3 ameaças: seu antigo inimigo, Teotihuacan, que agora é o filantropo James King, o deformado Benedict Stark e a ameaça do Reverendo Roose, líder da missão da Sagrada Luminosidade, responsável por uma série de assassinatos que vem acontecendo em Nova York. Essa história chegou ao Brasil publicada pela Mitos Editora na revista O Sombra Grandes Astros. Diferente da série anterior que a DC Comics lançou em 1974, as histórias eram divididas em minisséries de 6 partes, durando até a edição 19. No meio tempo, a Marvel Comics também decidiu lançar uma história com o Sombra na Marvel Graphic Novel, com o título O Sombra 1941, o horóscopo de Hitler, escrita por Denny O'Neil e desenhada por Mike Kaluta, que também participa do roteiro. Na história, o Sombra e seus aliados precisam ajudar a jovem Gretchen Bauer, uma astróloga alemã que está nos Estados Unidos de passagem, se munindo de conhecimento a pedido do ministro das comunicações nazistas, Joseph Goebbels, para ajudar o Führer. Só que ela é perseguida por um grupo de nazistas que serve ao coronel da Schutzstaffel, a SS, Friedrich Wolf, ligado à organização Ausland. O Sombra termina indo até a Alemanha nazista, junto com seu agente, Harry Vincent, e enfrenta Wolf, revelando que ele é um russo, Ivan Fedorovich Volkov, infiltrado entre os nazistas. Aqui, O'Neil misturou ficção com fatos verídicos, pois Hitler era um medroso convicto, que consultava astrólogos e místicos, mas sua obstinação e ódio pelos soviéticos o fez tramar a Operação Barbarossa, atacando de forma imprudente a União Soviética, o que levou a um fracasso enorme, pois o frio e o despreparo fez com que o exército nazista recuasse e fosse vencido pelo Exército Vermelho de Joseph Stalin. A DC Comics continuou publicando Sombra em 1989 com The Shadows Strikes, por Gerard Jones, a pedido do editor da DC, Brian Augustine. Nessa nova série, somos levados de volta à década de 1930 novamente, de onde o Sombra nunca deveria ter saído. Assim, nada contra Howard Chaykin, eu adoro ele, Andrew Helfer também e todos os outros roteiristas da série anterior, mas o Sombra é um personagem e um vigilante da década de 1930 e 1940, de uma forma até positiva, se isso é possível. Como antes, a série não tem histórias fechadas, se desenrolando em várias edições. The Shadow Strikes durou 31 edições e um anual, terminando em 1992. Em 1994, o Sombra chegou aos cinemas com o roteiro de David Koepp e direção de Russell Mulcahy, tendo Alec Baldwin como Lamont Cranston e o Sombra, seguindo um pouco o sucesso que o Batman estava fazendo. O filme seguia com o personagem em atividade na década de 1930, mas introduziu uma história de origem na qual Enko era um grande traficante que vivia na China, mas bate de frente com um Tulku, um grande sábio que é ligado às magias sobrenaturais. Enko se torna seu aprendiz e aprende as artes místicas de Tulku, retornando ao mundo ocidental como Lamont Cranston, onde cria uma rede de pessoas que o ajudam
quando ele assume a identidade do Sombra. Então surge um rival que se iguala ao Sombra, Shirwa Khan, descendente de Genghis e Kublai Khan, que pretende explodir uma bomba atômica em Nova York. Para isso, usa o experimento do Dr. Enhart Lane, pai da socialite Margot Lane, e seu aprendiz Farley Claymore. O Sombra consegue invadir a base camuflada de Shirwa Khan e o vence ao jogar telecineticamente um pedaço de vidro no seu lóbulo frontal, incapacitando seus poderes. Apesar de ter uma rede de colaboradores, o Sombra conta mais ativamente com o motorista de táxi Moses Shravnitz. Assim sendo, nenhum dos outros membros mais ativos da rede de apoio do Sombra participam do filme. Margot Lane cria uma história diferente de sua origem, pois ela agora é filha de um pai cientista, que foi interpretado pelo brilhantíssimo Sir Ian McKellen. Bem, mesmo que David Koepp e Russell McQuarrie tenham tentado fazer um filme interessantíssimo, perdeu espaço para O Rei Leão e O Máscara, que foram lançados na mesma época. Mas o Sombra continuou nos quadrinhos, só que desta vez foi pela Dark Horse Comics, onde recebeu 7 minisséries, sendo 4 em crossover com Doc Savage, Ghost, personagem da Dark Horse, criada por Eric Luke em junho de 1993, Rocketeer, eu já falei sobre ele por aqui em outro vídeo, e Grendel, outro personagem da Dark Horse, criado por Matt Wagner em outubro de 1982. Nessa última edição, por sinal, o Sombra já havia migrado para Dynamite Entertainment, onde ele vem sendo publicado desde 2012. O Sombra ganhou uma minissérie na Dynamite, que durou 26 edições, e essa fase do personagem chegou aqui no Brasil com encadernados lançados pela Mitos Editora. O primeiro volume chegou em 2013, com o título O Fogo da Criação, escrita por Garth Ennis e desenhada por Aaron Campbell. Já na sequência, a Mitos trouxe um grande crossover, escrito por Chris Robertson e desenhada por Alec Ross e Dennis Calero, que a Dynamite titulou de Máscaras, onde reuniu o Sombra ao Besouro Verde, Cato, o Aranha, que chegou como Aranha Negra, a Pantera Negra, que chegou com o nome de Mulher Pantera, Lama Verde, Zorro, em sua 4ª geração, e Morcego Negro. Com exceção do Morcego Negro, todos os outros são antigos heróis da Era de Ouro. A Mitos ainda publicou em seu 2º volume das histórias do solo do Sombra o arco de histórias de Victor Grissler e Jackson Herbert com o título Revolução. Outro crossover do Sombra com o Besouro Verde e Cato foi lançado pela Mitos Editora com o título Cavaleiro das Trevas, escrita por Michael Uslan e desenhada por Kate Burns. Uslan ainda escreveu um outro crossover também do Sombra com o Doc Savage e o Vingador, personagem criado por Paul Ernst em 1939, que recebeu o título de Justiça Limitada. Título este que foi publicado pela DC Comics em 1979. Howard Chaykin também retornou ao personagem em 2014, escrevendo e desenhando a minissérie Meia-Noite em Moscou. Chegou aqui no Brasil, publicada na Mitos Editora, em O Sombra Grandes Astros também. O Sombra também ganhou uma minissérie de origem, com o título Sombra Ano 1, escrita por Matt Wagner e desenhada por Wilfredo Torres, bem diferente do filme. Nessa minissérie, que ainda não chegou aqui no Brasil, vemos Inco chegando em Nova York, se tornando Lamont Cranston. Ele precisa enfrentar a insanidade do Dr. Zorn, um louco que aprendeu a dominar mentes e conseguiu fugir dele do Camboja, se tornando dominador do mafioso Giuseppe Big Gun Massaretti, para tomar o mundo do crime da cidade. Na minissérie conhecemos o momento que Margot Lane se torna agente do Sombra. Conhecemos um pouco sobre o passado do Sombra, quando ele era quente alado, sua chegada a Shambhala, além de conhecermos seu biógrafo oficial, Maxwell Grant, que manteve suas histórias sendo escritas. Este era o nome fictício que Walter Gibson usava para narrar as histórias do personagem. Nesse meio tempo, o Sombra retornou ao presente,
na minissérie The Shadow Now, escrita por David Lees e desenhada por Colton Morley, seguindo um caminho diferente do que foi escrito nos anos 80 na DC Comics. Infelizmente, essa minissérie também ainda não chegou aqui no Brasil. Bem, dizer que o Sombra é um personagem esquecido, que ficou datado, seria uma forma de se desfazer totalmente do personagem. Algumas de suas atitudes podem ser questionadas, com certeza, mas é um personagem que serve para retratar uma forma de justiça que ainda se vê nos quadrinhos, onde alguns creem que devem fazer a justiça com as próprias mãos. Esse é o caso do Sombra? Sim, ainda mais o mundo às vezes parece precisar de um personagem como ele. O Sombra faz bem? Bem, depende do ponto de vista de cada um, que pode ser o bem, pois ele opta por dominar os seus asseclas, seus seguidores, aqueles que acreditam em sua forma de justiça. Ele usa seu poder de manipulação para que todos creiam que a sua forma de justiça é a forma certa. Isso é certo? Bem, somente o Sombra sabe. E eu vou colocar aqui embaixo os caminhos para vocês adquirirem algumas desses encadernados que ainda estão à venda da Mitos Editora na Amazon e também, se eu não me engano, você pode encontrar algumas edições de Caçadores mesmo, onde o Sombra foi extensamente publicado, assim, não extensamente, 4 edições, mas ele foi publicado também na Caçadores, que é uma publicação que vinha com histórias do Arqueiro Verde, do Sombra, do Questão, chegou até a vir com história do Gavião, do Falcão Negro também. Então eu vou colocar aqui embaixo, caso vocês queiram comprar, adquirir e conhecer mais desse universo do Sombra. Lamont Cranston, Kent Allard, são personagens eternos que ainda encantam e são extremamente importantes para os quadrinhos do mundo inteiro, pois temos muito a agradecer ao Walter Gibson por conta disso. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback aqui entra aí. Uma outra coisa que eu peço, sempre peço aqui aos meus observadores, peço também para você, história do Sombra, já leu os encadernados da Dynamite, que tem ainda à venda na Mitos, eu vou colocar o caminho aqui embaixo. Conta aí, a gente conversa, a gente dialoga. Tem sido muito gostoso conversar com vocês constantemente quando alguém quer conversar. Nem sempre todo mundo quer, mas é sempre bom. E outra coisa que, como eu já falei, me ajudou muito antes e pode ajudar agora também, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas para se tornarem observadores aqui do Velho na Torre. E para se tornar um observador é simples demais. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca do peteleco na sinetinha para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Fui!